Pelo menos se você está vivendo em São Paulo dentro do sistema que a gente vive, liberdade é uma ideia um pouco que a gente deveria parar para pensar se a gente realmente está sendo livre, no fim das contas. No século XIX, um grande pensador alemão, Karl Marx, ele fez uma reflexão sobre 2 reinos em que nós vivemos. Você e eu, qualquer pessoa. O reino da necessidade e o reino da liberdade. E ele introduziu um conceito que vale nisso que você está dizendo, Marx. Há uma diferença entre ser livre de e livre para. Para você ser livre para escolher, para decidir, você precisa ser livre da necessidade. Eu só posso ser livre para se eu for livre da carência, se eu for livre da falta de recurso. É claro que uma sociedade, ela faz com que você tenha que dar conta das suas necessidades para que você possa fazer escolhas sem a obrigatoriedade. Quando a questão é como é que você se sustenta para você poder fazer escolhas mais ampliadas, você precisa se libertar do reino da necessidade para chegar ao reino da liberdade. Ora, eu tenho muito mais liberdade porque eu, Cortella, estou mais distante do reino da necessidade. Eu não tenho dificuldade para o meu aluguel, para a minha alimentação. Eu estou já distanciado do reino da necessidade. Eu estou mais fortemente no reino da liberdade. Mas aí vem um passo. Como humanidade, a frase "a minha liberdade acaba quando começa a do outro", ela é muito estranha. Eu também acho. Porque a frase central seria "a minha liberdade acaba quando acaba a do outro". Se algum ser humano não for livre, ninguém é livre. Se alguma criança adulta não for livre da fome, ninguém é livre da fome. Se alguma mulher não for livre da opressão, da discriminação, ninguém é livre. A minha liberdade não acaba quando começa a do outro. A minha liberdade acaba quando acaba a do outro. Ser humano é ser junto. E nesse sentido, né, você tem razão. Liberdade está conectada à noção clássica de você sair do reino da necessidade. Eu, Cortella, como disse, sou mais livre para escolher, para ir para onde eu desejar, para decidir, porque eu não tenho nenhum aprisionamento de ter que dar conta de ficar vivo no dia a dia. Eu posso ir além do sobreviver. Eu tenho condição de viver. Ora, o que é que me cabe? Partilhar essa possibilidade. E eu vou te dar um exemplo último disso, né, dentro desse aspecto que eu gosto de falar sempre. Há uma diferença entre uma pessoa que é revoltada e aquela que é revolucionária naquilo que ela pensa. Quer ver o pensamento de um revoltado? Você citou a cidade de São Paulo, onde você e eu vivemos. Avenida Paulista, 6 horas da tarde, eu dentro de um busão lotado, chovendo, sem ar-condicionado, trabalhei o dia inteiro, estou em pé já há um tempão, as janelas estão fechadas por causa da chuva. Ao revoltado, olha e diz assim, que nojo. Um dia, nunca mais eu vou entrar no ônibus, um dia eu vou ter condição de jamais ter que fazer isso. Esse é um modo só revoltado. O que é um modo mais revolucionário? Que horror, isso é indigno. Eu preciso me organizar com outras pessoas para que isso não aconteça com ninguém. A primeira perspectiva é individualista. Nunca mais eu vou entrar num ônibus desse jeito. Eu quero que se exploda. Eu vou embora daqui, isso não vai acontecer comigo. A outra é, isso não pode acontecer comigo e com ninguém. Pois bem, cabe a quem já está, como é o teu caso e o meu, no reino da liberdade, ter uma ação na vida para que quem esteja ainda vitimado ou vitimada pelo reino da necessidade, que ele possa chegar também ao reino da liberdade. Isso não é uma função missionária, isso é uma questão de decência. Afinal de contas, de nada adianta, né? Como cantava, ninguém consegue ser feliz sozinho. Gostei. Bom, Jean, tem mensagem pra gente aí também? Tu vai dar o play, vai ser na caixa? Tá bom. Então, dá-lhe aí. Vamos ver o que mandaram pra gente.
Nossa, hoje eu aprendi, inclusive, etimologia de palavras. Aliás, otário. Otário. Você sabe que no Porto de Buenos Aires e de Montevidéu se fala uma gíria própria da malandragem, chamada lunfardo, que saiu das cadeias, e ele é uma mistura do italiano com o espanhol, e a palavra otário vem daí. Outra é bacana, que também é da Argentina para nós. É? A palavra otário foi pro Rio vindo da Argentina. Né? Entendi. Quando o Karnal veio aqui no início do ano, ele me ensinou uma palavra que é oligofrênico. Exatamente. E aí eu descobri que oligofrênico tem a ver com... pessoas estudam isso e existe uma classificação, uma delas é idiota. Isso. Né? Então, eu fui descobrindo coisas a partir... Então, obrigado pelo... Eu gosto disso. Eu tenho um livro com o Renato Giannini Ribeiro chamado Política para não ser idiota. Porque os gregos antigos, há 2.500 anos, chamavam de idiota a pessoa que só se interessava pela própria vida. Pela vida dele mesmo. Uhum. Porque id é próprio. Idiota é aquele que olha só para o próprio umbigo. Então quem olhava só para o próprio umbigo era entendido como idiota. Quem olhava para a vida da comunidade era entendido como político. Porque se preocupava com a polis. Uhum. Se eu usar o grego, se eu usar o latim, é cidadão. Se preocupa com a cidade. Uhum. Né? E não só com ele. Mas é interessante, porque o Karnal, ele tem um conhecimento muito forte. Ele e eu temos um livro chamado Viver a que se destina. Como é que é? Esqueci. O curso é Viver a que se destina. Filosofia de vida existe. Mas é muito interessante. O Karnal é gaúcho de São Leopoldo e eu sou paranaense de Londrina. E até alguns anos, quando a gente se encontrava, nós somos amigos há muito tempo, ele brincava comigo dizendo assim, vocês do norte, porque paranaense sou. Até o dia que eu ganhei também o título de cidadão, né, de Porto Alegre, e agora não tem como mais ele falar, né? Vocês do norte. Viver a que se destina. Viver a que se destina. E assim, pra gente ir pras perguntas ali, professor, o que você acha que... Como é que tá esse momento da filosofia, quando a gente... Ou da... Putz, eu não queria usar a ideia de despertar, porque parece meio pretensioso isso. Mas como é que a gente... Você acha que a gente tá num momento melhor? Nós estamos num momento melhor para a filosofia porque nós estamos num momento pior para a humanidade. A filosofia, ela tem uma emergência, um vir-à-tona mais forte, quando as nossas agonias são mais intensas. A calma raramente gera filosofia. Assim como o apetite saciado impede a filosofia, ele favorece o sono. Uhum. Né? Gostei. E, claro, uma das coisas boas é que quando você tem um tempo em que a agonia e a angústia te movem a se perguntar as razões, a filosofia pode vir à tona. Vez ou outra, quem é da minha área, a gente até alguns anos, e alguns ainda o fazem, a gente recusava ser chamado de filósofo, porque é muito pretensioso. Até hoje, vários colegas preferem ser chamados de professor ou professora de filosofia. E eu comecei a admitir essa ideia de ser chamado de filósofo já faz no máximo uns 15 anos, né? Porque ele tinha um ar um pouco mais sofisticado. E eu acho que isso não seria correto, a gente recusar uma terminologia que caracteriza uma atividade. O Clóvis de Barros Filho usa muito uma expressão dizendo que nós somos explicadores. Uhum. Né? E eu acho correto quando levanta essa percepção, porque há pessoas que se dedicam, por exemplo, no Brasil, à filosofia com muito mais intensidade sistemática do que eu. Eu me tomei como tarefa fazer uma divulgação, ampliar o acesso a esse tipo de pensamento. Uhum. Portanto, no campo estrito daquilo que é um filósofo ou uma filósofa, há pessoas que têm muito mais densidade do que eu. Isso não significa que eu não tenha importância naquilo que faço, porque aquilo que faço também é importante na filosofia, que é levá-la, né, de uma certa maneira, a um alcance maior. O mundo das redes sociais, aquilo que o Pedro Cortella acabou, né, organizando, ele fez com que houvesse uma amplificação da presença. A minha sala de aula, né, que ela era restrita, ela acabou se ampliando. Uhum. A Silmara Casadei lançou, em 2025, uma biografia ilustrada minha para crianças e jovens,
Claro que eu fico honrado. Chamado Cortella, o professor que levou a sala de aula para o mundo. Claro que o título é exagerado, mas é gostoso. O elogio bom é aquele que é exagerado, né? E uma das coisas aí é exatamente a ideia da filosofia, nos 20 anos mais recentes, ter tido uma presença mais demandada. Não por acaso, do campo da filosofia clássica, aquela que mais está sendo difundida é o estoicismo. Os pensamentos de Sêneca, de Marco Aurélio. Por quê? A agonia do viver, a vida apressada, o desespero no cotidiano, essa vida em voz alta, em que não há repouso, faz com que ou se caminha, né, por uma solução que exige uma atitude revolucionária, nesse sentido que eu usava, né, de mudança efetiva, ou você procura uma concepção da vida que seja mais de distanciamento, de desligamento e dizer assim é. E nisso o estoicismo é extremamente colaborativo. Porque o estoicismo não prega a indiferença, ele prega a compreensão inteligente de que há coisas que você não pode evitar, portanto, não sofra. Há vários modos de dizer essa frase que eu disse agora, alguns são pornográficos, outros não. Das várias maneiras de fazê-lo, a filosofia estoica trará essa possibilidade. Por isso, quando você diz Karnal, né, Clovis, o Luiz Felipe Pondé, né, a Lucilena Galvão, vários, o próprio movimento mais forte, né, da filosofia, trouxe alguns de nós a uma popularidade maior, que se chama de pop. Né? Nunca imaginei que eu passaria uma parte do tempo sendo abordado para tirar uma foto, né? Não era isso o meu cotidiano. Isso se deve, primeiro, a essa popularização do pensamento filosófico e, em segundo lugar, também porque a filosofia, ela, ao indagar sobre as razões e não apenas sobre, né, aquilo que é o como das coisas, mexe conosco. Evidentemente que eu posso fazer uma má filosofia superficial, né? Posso fazer da filosofia simples autoajuda. Ela também é autoajuda em algumas situações, né? Mas uma autoajuda que eu desejo com L, autoajuda, né? E não alguma coisa que seja apenas com U, que seja marcada por um introjetamento. Ora, sim, a filosofia ganhou, nesse momento, estantes. Quando eu entrei aqui hoje, né, na sala de espera, na antessala, tem vários livros de filosofia ali numa estantezinha. Né? Quando o professor Clovis, ele traz daquele modo dele, extremamente retumbante, vulcânico, né, uma marca. Nós temos um livro, ele, chamado Ética e Vergonha na Cara. Né? Ora, quando o Karnal, quando outros trazem a reflexão, isso não substitui o trabalho sério, denso, de pessoas como Marilena Chauí, ou Gária Matos, né, ou Renato Giannini, aqueles que se dedicam de modo intenso a uma formação acadêmica mais forte da filosofia. Mas aqueles que se colocaram, e aí eu concluo, né, como eu, também essa perspectiva de trazer a divulgação do pensamento, em que a pessoa, eu vou dar um exemplo que é autoelogiativo, mas desculpe, não tenho como sê-lo. Estou eu parado, né, um dia ali no Leblon, sentado numa cadeira na praia, e passa um vendedor de milho, e ele diz assim: posso fazer uma foto com o senhor? Eu falei, claro. Ele falou, eu reconheci o senhor, e eu estava vendo alguns vídeos seus nesse tempo, e agora eu comecei a ler filosofia. E aí ele puxou do carrinho dele, junto com as outras coisas que tinha, né, um livro do Descartes. Foi a primeira vez que eu ouvi falar do Descartes, foi o senhor que falou. Eu passei, a partir desse momento, porque vez ou outra estou naquela região, a levar para abastecê-lo com os livros. E ao levar para ele, uma das coisas que eu gosto é que ele dá retorno. Para usar um termo em português, ele dá feedback, certo? O retorno é assim, aquela parte eu não entendo, que eu queria tal coisa. Esse tipo de movimento, em que alguém que tem uma atividade no cotidiano um pouco mais distanciada do mundo acadêmico, como é o caso dele, e que se aproxima da filosofia, é para mim encantador. Não significa que seja só eu a fazê-lo, mas eu tenho isso sim, né, como um gosto imenso. E o mundo digital, as redes sociais, que são capazes dos horrores, também são capazes dos louvores. São. É uma questão de qual é o modo de densidade que se dará, né, nesse campo. Há risco da filosofia ficar banal? Sim. A gente precisa evitar esse risco. Né? Há pessoas que dizem assim, mas isso aí é muito popular, pode ficar popularesco.
Bom, alguns de nós que lidamos com isso, que eu mencionei agora, todos fizemos vida acadêmica, todos passamos pelo crivo das bancas, todos fizeram nossos concursos, portanto, fomos submetidos a isso. Agora, decidi sim, e faço isso com alegria, que é trazer o pensamento filosófico e provocar, né, a ideia de se buscar outros caminhos. É um saber ampliado. Eu gosto. Será? Será?